Eu, um vigia? Leitura bíblica. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 27. E o livro do apóstolo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23. Em Ezequiel 3, versículos 16 a 27, a palavra diz: Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: Levante-se e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu tinha visto junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: Vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Farei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, e eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. E no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23, a palavra diz: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Quando o coração deste povo está endurecido,
ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebenta o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia! Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, o encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais, fortalecer a nossa saúde física e espiritual, ajudar a blindar o nosso lar e a criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Estamos dando continuidade ao 8º módulo, falando sobre quando tudo parece perdido. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O versículo em destaque encontra-se em Ezequiel 3, versículo 27. A palavra diz mais: quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, pois são casa rebelde. Um vigia? Preste atenção. Depois da visão que teve, Ezequiel ficou pasmo por 7 dias. Então Deus disse que ele seria a atalaia sobre Israel, conforme versículo 17. Os moradores de uma cidade não desprezavam os gritos de advertência de um vigia que a avisava acerca de um ataque iminente. Contudo, a palavra de Ezequiel foi desprezada durante 6 anos entre o seu chamado e a destruição de Jerusalém. Deus não chama pessoas eloquentes e autossuficientes. Ele não se revela a corações obstinados em seguir suas próprias conclusões. Todo o ser de Ezequiel deveria abrir-se ao Senhor e à sua palavra. Quer o povo ouvisse, quer não, é melhor entregar a palavra de Deus logo e como a recebemos. Temos um paralelo na parábola do semeador. Jesus ensina que sua mensagem é como sementes lançadas em vários tipos de solo, na beira da estrada, em solo rochosos, entre espinhos e entre terra boa, conforme Mateus 13, versículos 4 a 8. Do mesmo modo, Ezequiel é desafiado a transmitir a mensagem para todos, sem se preocupar se as pessoas irão ou não recebê-la. Para a maioria de nós, espalhar o Evangelho não é tarefa fácil, pode até ser assustador. Se tivermos sucesso garantido, é tranquilo, mas sem chances de sucesso. É muito mais difícil seguir adiante. Quantas vezes chegamos a constatações como: esta gente não está interessada na palavra de Deus? O medo do fracasso acaba sendo a principal razão de resistirmos ao chamado de Deus para compartilhar nossa fé. Às vezes, isso nos leva a fazer muita análise do solo.
Preferimos aqueles que se mostram mais abertos ao Evangelho, com quem já convivemos ou que já são cristãos. Conforme nossa leitura de hoje, Deus não parece tão preocupado com o sucesso de Ezequiel, como com a obediência dele ao seu chamado. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Santo, santo, santo Deus. Eu sei que estou tão longe ainda do meu alvo em Jesus, mas pela graça do Senhor eu tenho visto mudanças que só podem ser fruto do Evangelho em minha vida, na minha família, na sua obra, o projeto da Marca da Promessa, das pessoas que estão aqui conectadas, cooperando com o seu projeto. Às vezes, Pai, elas são pequenas e quase imperceptíveis, mas elas estão lá pela graça do Senhor. Por favor, dê-me o reto juízo que preciso para ver o que o Senhor já mudou e reconhecer onde ainda preciso mudar para produzir a colheita gloriosa que Jesus merece com a minha vida, com a minha família, com os meus parentes queridos e a cada um que está aqui comigo, que acompanha o trabalho diariamente. Em nome de Jesus, que me comprou e me resgatou com um alto preço. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhem. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor.